Olá, estudante! Tudo bem com você? Eu sou a professora Ibislene Andrade, sua professora de matemática, e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e os Centros de Mídias Educacionais de Manaus. E agora, abençoado, vamos aprender! A aula de hoje será sobre potenciação. Será uma revisão sobre potenciação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os elementos envolvidos em uma potenciação. Esse A representa a base, que é qualquer número que você conheça. Pode ser um número positivo, um número negativo, um número em forma de fração ou um número decimal. O N a gente chama de expoente e indica quantas vezes essa base vai se repetir. E o resultado, que está sendo representado pela letra B, nós chamamos de potência. Então, presta atenção comigo, abençoado. Todo mundo olhando para mim agora. Toda vez que você ver uma potenciação, você tem que lembrar automaticamente que trata-se da operação multiplicação. Tem que ser automático. Viu potenciação? Tem que lembrar de multiplicação. Mas é qualquer multiplicação, professora? Não, não é toda multiplicação que a gente consegue escrever através de uma potenciação. Somente as multiplicações de fator igual. E o que é fator, professora? Nada mais é do que o número que você vai multiplicar. Então, se você tem um número se multiplicando por ele mesmo várias vezes, você pode escrever essa relação de multiplicação através de uma potenciação. Como é que você vai resolver isso? Você tem a base A, o expoente N. E aí você vai repetir a base e multiplicar ela por ela mesma quantas vezes? A quantidade que o expoente determinar. Vamos ver então aqui alguns exemplos de potenciação. Na letra A a gente tem assim, 5 elevado a 3, que é a leitura correta. A leitura correta não, a leitura também pode ser feita como cubo. Então 5 elevado ao cubo significa o quê? Que você vai pegar o 5, que é o seu elemento principal, que é o seu número, que é o seu fator, e vai repetir 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Aí é só aplicar a tabuada, né, abençoado? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 é igual a 125. E aí o seu trabalho já terminou. Letra B, nós temos agora menos 2 elevado ao cubo. E aí a gente tem uma base negativa, mas o procedimento é o mesmo. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Qual é o trabalho a mais que a gente vai ter aí? Fazer o joguinho de sinal. Menos e menos, a gente junta e a gente vai ficar o quê? Com positivo. Mais e menos, que é o terceiro fator, vai ficar negativo. E aí a multiplicação numérica é normal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Resultado final, menos 8. Letra C, o que nós temos aí agora? Uma fração, professor, é para se desesperar? Não, você vai fazer o mesmo procedimento, vai repetir a fração quantas vezes? Isso mesmo, 4 vezes. 3 meios, vezes 3 meios, vezes 3 meios, vezes 3 meios. E aí vai multiplicar primeiro o numerador, depois o denominador. Como é que fica a multiplicação dos numeradores? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Professor, e se eu quiser fazer assim, ó, 3 vezes 3 dá 9. Aí eu tenho outra dupla de 3 ali. Eu posso fazer 9 vezes 9? Quanto é que é 9 vezes 9? 81. Então, claro que pode, abençoado. Agora o denominador. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Resultado final, 81, 16 avos. Letra D, temos agora um número decimal. Qual é o procedimento? Exatamente o mesmo. Quem é a base aí? 0,7. 0,7 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 2, a leitura mais comum é quadrado. O que significa isso? 0,7 vezes 0,7. Você vai armar a sua continha, vai multiplicar normalmente, vai contar o número de casas decimais, que nesse caso são 2, e vai colocar no resultado final. Então vai ficar 0,49 ou 49 centésimos. Letra E, nós temos aí 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, uma multiplicação de fatores iguais. Posso escrever isso através de uma potência. Pega o número principal, é a nossa base 6. Quantas vezes está se repetindo? 3, então vai ficar 6 elevado a 3. E a multiplicação é o quê? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, resultado 216. Agora nós vamos avançar relembrando as propriedades da potenciação. E a primeira diz assim, ó, em multiplicações de potências de mesma base, a gente vai fazer o quê? Olha aí o que a gente tem representado de forma genérica, a nossa base A elevada ao expoente M, multiplicando outra potência de mesma base A, só que com o expoente N. Como é que eu posso fazer para juntar essas duas potências em uma só, com uma base e um expoente? Em se tratando de multiplicação, você vai repetir a base A e vai realizar a soma dos expoentes M mais N. Vamos ver isso no exemplo? Exemplo A. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo. Perceba que se encaixa perfeitamente no que a gente acabou de ler sobre a primeira propriedade. Eu tenho duas potências se multiplicando com a mesma base. Quem é a base? 2. Então vai ficar assim, ó.
2 elevado à soma dos dois expoentes. Então, 2 mais 3 é igual a 5. Então, o resultado vai ficar 2 elevado a 5. Aqui eu não resolvi, não coloquei o resultado da potência, para que você entenda que o que a gente está fazendo é aplicando a propriedade. Mas você poderia muito bem repetir o 2 5 vezes e dar o resultado final, que é 32, ok? Exemplo B. 8 elevado ao quadrado vezes 8 elevado a menos 5. Então, nós temos aí a mesma base 8 e temos uma multiplicação entre essas duas potências. O que a gente vai fazer com o expoente? Somar. Só que tem que tomar cuidado. Por quê? Porque um deles é negativo, mas você sabe trabalhar com expoente negativo, você já aprendeu lá no 7º ano. Vai ficar assim, então, ó, 8 elevado a 2 mais o menos 5. E aí a gente sabe que esse mais ele não vai alterar. E a gente sabe que mais e menos, o resultado final vai ficar negativo. Então, no final das contas, vai ficar 2 menos 5. Quanto é que é 2 menos 5? Menos 3. Então, o resultado aí, juntando essas duas potências, vai ficar 8 elevado a menos 3. Segunda propriedade, divisão de potências de mesma base. Perceba que a primeira trata-se de multiplicação, agora é a divisão. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir essa base, ó, nós temos aí a elevado a m dividido por a elevado a n. Quem é a? Qualquer número real que você conheça, ok? E aí o que você vai fazer com o expoente? Em se tratando de divisão, você vai subtrair os expoentes, ok? Vamos ver através de um exemplo. Exemplo A, 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado ao quadrado. Divisão, mesma base. Repete a base 2 e vai fazer o que com os expoentes? Subtrair. Então, aplicando a propriedade 2, o resultado vai ficar 2 elevado à 7ª potência. Exemplo B. 5 elevado a menos 7 dividido por 5 elevado a 2, ou seja, 5 ao quadrado. Já que se trata de divisão, o que a gente vai fazer com o expoente? Subtrair. Mas atenção especial, abençoado. Nós temos aí o primeiro expoente negativo, então nós vamos pegá-lo e subtrair do segundo. Então vai ficar assim, ó, menos 7 menos 2, ok? Já que a gente vai fazer a subtração. E aí, sinais iguais, você aprendeu que faz o quê? Soma e repete o sinal. Então, menos 2 menos 7 é igual a menos 9. Então, o resultado final da potência vai ficar assim, 5 elevado a menos 9. Terceira propriedade, potência de potência. Quando é que nós vamos aplicar? Quando nós tivermos uma potência dentro da outra. Então, aqui, ó, a elevado a m elevado a m. Então, percebam que a gente elevou o a duas vezes. Primeiro a m, depois a n. O que a gente vai fazer com os expoentes cada vez que a gente se deparar com essa situação? Nós vamos multiplicar. Então, vai ficar a elevado a m vezes n. Vamos ver através de um exemplo. Exemplo A. 3 elevado ao quadrado elevado a menos 5. Você vai repetir a base 3 e vai multiplicar. 2 vezes menos 5. 2 vezes 5 é 10. Mais e menos resulta em um número negativo. Então, o resultado aí vai ficar 2 elevado a menos 10. A próxima propriedade, nós temos a potência de produto. O que está acontecendo aí? Ó? Você tem A vezes B elevado a M. Percebam que essa é a primeira propriedade em que as bases não são iguais. São duas bases diferentes. Uma é A e a outra B. Só que elas têm o mesmo expoente. O expoente aí é comum, o expoente M. O que eu posso fazer nesse caso? Eu posso distribuir esse expoente para as duas bases. Eu posso escrever A elevado a M vezes B elevado a M. Vamos ver através do exemplo. Exemplo A. Temos aqui, ó, 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Percebam que esse parêntese aí indica que esse expoente serve tanto para o 2 quanto para o 3. E é isso que a gente vai fazer, distribuir esse expoente. Vai ficar assim, então, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Fazendo isso, você já aplicou a propriedade. Mas aí eu coloquei ali, ó, como é que ficaria a resolução. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Você, abençoadinho que é esperto, percebe? Volta lá para o início. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Você poderia ali ter multiplicado 2 vezes 3, 6. 6 elevado ao quadrado também vai dar 36. Isso aí comprova que as propriedades elas não alteram nada, elas simplesmente são um caminho que muitas vezes é mais fácil para chegar num resultado. Aqui a gente só está vendo exemplos numéricos, mas se a gente se deparar com exemplos algébricos, essa propriedade ela vai ser bastante útil. Vamos continuar. Potência de quociente. Então, o que é quociente? Divisão. Divisão pode ser representada através de uma fração. Então, a gente tem aí, ó, de forma genérica, A sobre B elevado a M. Eu posso distribuir esse M tanto para a potência de base A, quanto para a potência de base B. Ali no exemplo da letra A, nós temos 2/3 elevado ao quadrado. Significa que eu posso pegar esse quadrado e distribuir para a base 2, 2 ao quadrado, e também distribuir para a base 3, 3 ao quadrado. Resolvendo, vai ficar o quê? 4/9. Próxima propriedade. Lembra aí? Potência com expoente igual a zero. A gente cria até um jargão. Todo número elevado a zero é igual a 1. Isso mesmo. Quando a gente diz todo número elevado a zero é igual a 1, nós estamos incluindo os números positivos, os negativos,
os decimais, os fracionários. Então, a gente colocou aqui um exemplo para vocês. Letra A, 4 elevado a zero. A base é um número positivo, né? O 4, número natural. Qual é o resultado dessa potência? 1, não tem o que pensar. B, menos 6 elevado a zero. O fato do menos 6 estar entre parênteses indica que a minha base é negativa. Então, uma base negativa elevada a zero também vai ser igual a 1. Letra C, nós temos aí 58 sétimos elevado a zero. Esse resultado também é igual a 1. Último exemplo, letra D, 15,7. Que tipo de número é esse? É um número decimal. Está elevado a zero, então o resultado, adivinha qual é? 1. Muito bem. Próxima propriedade, também muito simples de compreender. Toda potência com expoente igual a 1 vai ser igual à própria base. Então, se você tem uma base A elevado a 1, significa que você vai repetir essa base apenas uma vez, ou seja, vai ser sempre igual ao resultado dela mesma. A exemplo, 5 elevado a 1 é igual a 5. Menos 8 elevado a 1 é igual a menos 8. 8 sétimos elevado a 1 é igual a 8 sétimos. Próxima propriedade, potências de base negativa. E aí a gente vai ter duas situações. Toda vez que uma potência de base negativa estiver elevada a um expoente par, esse resultado, independente do número do expoente, vai ser sempre positivo, ok? Toda vez que a sua base for negativa e o expoente dessa base for um número par, o resultado vai ser positivo. Por quê, professora? Acompanha comigo aqui no exemplo. Nós temos menos 3 elevado ao quadrado, ou seja, menos 3 vezes menos 3. E aí, quando você vai fazer a combinação lá do jogo do sinal, da multiplicação, menos e menos se torna positivo. Então, toda dupla de menos e menos vai sempre se tornar positivo. Então, é por isso que, se esse expoente for um número par, o resultado sempre será positivo. Professora, e por que é tão importante a gente saber que uma base negativa com expoente par, o resultado é positivo? Olha ali na letra B, menos 1 elevado a 98. Olha esse expoente abençoado, 98. 98 é um número muito grande para fazer repetição. Mas você que é esperto já entendeu que uma base negativa com expoente positivo dá o resultado par, não vai ter problemas, porque veja bem, base negativa menos 1, 98 é par, então o resultado vai ficar positivo. E como a base é 1, você vai repetir 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, não importa quantas vezes, o resultado nunca vai ser diferente de 1. Então, nesse caso aí, menos 1 elevado a 98, o resultado vai ser mais 1. Qual é a outra possibilidade para a base negativa? O expoente ser o quê? Ímpar. E aí, vamos ver o que vai acontecer. Nesse caso aí, um exemplo numérico, menos 2 elevado a 3. Eu vou repetir o menos 2 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, a primeira dupla, menos e menos, resulta em mais. Só que sempre vai sobrar um menos quando o expoente for negativo. E esse menos vai determinar o resultado final da potência, porque mais e menos, o resultado final é negativo, não é isso? Então, toda vez que a sua base for negativa e o seu expoente for um número ímpar, o resultado vai permanecer negativo. Aí a parte numérica, normal, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Por que isso é importante? Mais uma vez, olha o exemplo ali na letra B. Menos 1 elevado a 201. Gente, ninguém sem consciência vai fazer 201 repetições. É humanamente, complicado de fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai lembrar que uma base negativa com expoente ímpar, o resultado permanece negativo. E quando a gente multiplica 1 por ele mesmo, o resultado sempre vai ser 1. Então, menos 1 elevado a 201 é igual a menos 1. Próxima propriedade, potência de expoente negativo. A gente está acostumado, a gente já sabe resolver quando o expoente é positivo, porque ele só indica a quantidade de repetições. Mas se aparecer aí para você um expoente negativo, você tem que lembrar que antes de fazer as repetições, você precisa inverter a base. Então, quando a gente tem aqui, A elevado a menos n, isso é o mesmo que 1 sobre A elevado a n positivo, ok? Então, é só lembrar, ali embaixo daquele A elevado a n, tem o denominador 1 quando não aparece. Então, 1 vai ser o nosso numerador, e ali a potência vai virar o denominador, ou seja, vai acontecer uma inversão, só que o expoente vai ficar positivo. Cada vez que você faz a inversão da base, o expoente troca de sinal. Então, se você já tem uma fração, fica até mais fácil lembrar. A sobre B elevado a menos n. Antes de resolver, você vai inverter a fração, ou seja, o A vai descer, o B vai subir, vai ficar B sobre A. E aí o nosso n fica positivo, aí você já sabe resolver. Vamos ver através de um exemplo. 2 terços elevado a menos 2. O que a gente vai fazer? Inverter a base. Quem é a base? 2 terços, então vai ficar 3 meios. E aí o expoente, que era menos 2, vai passar a ser positivo, 2. Aí fica fácil, né? É só fazer repetição. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 9 quartos. Segundo exemplo, 2 elevado a menos 4. Aí tem que tomar o cuidado, porque não aparece, ou melhor, parece que não tem denominador, mas tem. Você que é um aluno esperto sabe que o denominador é 1, então é o 1 que vai subir. E aí o 2 vai descer e o 4 que era negativo vai ficar positivo. Aí é só fazer as repetições. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1.
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Próxima propriedade, atenção, é uma propriedade que você não está muito acostumada, abençoado. Potência com expoente racional, que pode ser um número em forma de fração ou pode ser um número em formato decimal. O que a gente vai fazer? Se desesperar? Não, você vai lembrar da aula de matemática do sexto tempo, que diz assim, ó, quando você tem uma base A elevada a um expoente fracionário m sobre n, você tem que entender que esse m, que é numerador, vai virar expoente lá do seu radicando. E o seu n, que é o denominador, vai virar o índice da raiz. A partir daí, é o que você já sabe fazer com raízes, seja ela quadrada ou de um índice diferente, ok? Vamos ver então o primeiro exemplo. 36 elevado ao meio. Sem desespero, o que você vai fazer? Vai escrever o 36 novamente, vai escrever a raiz. Quem é o meu expoente? É o 1, então vai ficar 36 elevado a 1, que é a mesma coisa que 36. Quem é o índice da raiz? É o 2, que é o denominador, então vai ficar uma raiz quadrada de 36. Aí o que você precisa lembrar? Qual é o número que elevado ao quadrado dá 36, ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo dá 36. Aí tem que saber tabuada. Que número é esse? O 6, exatamente. Então 36 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 36, que é igual a 6. Letra B. 3 elevado a 2 terços. Cuidado para não trocar aí o numerador com o denominador, ok? O numerador vira expoente e o denominador vira índice da raiz. Então agora a gente não vai ter uma raiz quadrada, a gente vai ter uma raiz cúbica, porque o índice é 3. E aí o 3 você vai repetir que é a base, virou radicando, ok? Então no final a gente ficou assim, ó, raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado. Quanto é que é 3 elevado ao quadrado? 3 vezes 3, 9. E aí vai ficar com raiz cúbica de 9. Cuidado, hein, abençoado? Presta atenção, acorda aí. Isso aí não é igual a 3, porque aí a gente não tem uma raiz quadrada, nós temos uma raiz cúbica. E não existe um número inteiro que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 9. Então a gente vai parar por aí. O resultado final vai ficar como raiz cúbica de 9. Letra C. 9 elevado a 0,5. Aí parece desesperador mesmo, né? A professora só ensinou com fração, como é que eu vou fazer com decimal? É só lembrar que existe uma relação. Para todo número decimal, eu tenho uma fração correspondente. Na verdade, eu tenho mais do que uma fração correspondente. O que é 0,5? É 5 sobre 10. 5 sobre 10 fazendo a simplificação, ou seja, dividindo por 5 essa fração, a gente vai encontrar um meio. E aí fica mais fácil da gente fazer essa conversão. Então vai ficar assim, ó. 9 elevado ao meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E agora sim, quanto é a raiz quadrada de 9? 3, muito bem. Vamos então avançar agora para o exemplo 1. Verifique se as sentenças são falsas ou verdadeiras. O que nós temos aí na letra A? Nós temos x vezes y elevado à quarta potência. E ele está dizendo que isso é igual a x elevado a 4 vezes y elevado a 4. Isso é verdadeiro ou falso? A gente falou sobre alguma propriedade de potências que, quando tem o mesmo expoente, eu posso distribuir esse expoente? Falamos, não falamos? Então essa questão da letra A é verdadeira. Letra B. X elevado ao quadrado mais y elevado ao quadrado é igual a x ao quadrado vezes y ao quadrado. Gente, bora prestar atenção aí. Nós não falamos sobre nenhuma propriedade em que a gente soma bases diferentes e a gente consegue aplicar alguma dessas propriedades. Não existe. Só existe propriedade para bases iguais na multiplicação e na divisão. Não é o que nós temos aqui, ó. Aí o que foi que ele fez? Ele transformou uma adição em multiplicação. Isso não existe, isso é heresia matemática, hein? Então essa alternativa aí é falsa. Muito bem. Vamos avançar para a letra C. X elevado ao cubo menos x elevado ao quadrado, ele diz que é igual a x. O que ele fez aí? Ele subtraiu os expoentes. Só que isso daí não é uma divisão de bases iguais. Eu tenho uma subtração. Não temos propriedade para subtrações de bases iguais. Então, nesse caso aí, é falso também. Letra D. X mais y elevado a zero é igual a 1. Veja bem, o x mais y, essa soma está entre parênteses, ou seja, a minha base aí é a soma x mais y. E essa base está elevada a zero. Então, o resultado de toda a potência que está elevada a zero é igual a 1. Então, a alternativa D é verdadeira. Vamos avançar agora para o exemplo 2. Então, vamos ver aqui, ó, esse exemplo da letra A. Nós temos 9 elevado a 6 vezes 3 elevado a menos 8, isso tudo dividido por 3 elevado a 4. Muita calma nessa hora. A primeira coisa que a gente deve observar é se a gente tem bases iguais. Nós temos aí, ó, duas com base igual, a 3 elevado a menos 8 e a 3 elevado a 4. Tá? Então percebam, a única base diferente aí é o 9 elevado a 6. Mas será que eu consigo transformar o número 9 em uma potência com base 3? Pensa um pouquinho comigo. Existe alguma potência com base 3 que o resultado seja 9? Pensa um pouquinho, só um pouquinho. 3 elevado
ao quadrado. Muito bem, então eu vou substituir esse 9 por 3 elevado ao quadrado. Professora, para que a senhora está fazendo isso? Para que a gente fique com todas as bases iguais e possa aplicar as propriedades que a gente acabou de relembrar, ok? Então vai ficar assim, ó. No lugar do 9, 3 elevado ao quadrado. Mas o 9 já tinha um expoente, então você vai repetir esse expoente por fora. Vai ficar 3 elevado ao quadrado elevado à sexta potência. Vezes 3 elevado a menos 8 dividido por 3 elevado a 4. Agora a gente vai fazer assim, ó. Vai lembrar, dois expoentes na mesma base. O que eu faço com esses números? Eu somo, subtraio, multiplico ou eu divido? Isso mesmo, eu multiplico. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 6 vai dar 12. Então a primeira potência vai ficar 3 elevado a 12. Aí a gente vai repetir ali as demais. Depois que a gente fez essa repetição, vai ficar assim, ó, 3 elevado a 12 vezes 3 elevado a menos 8, ou seja, uma multiplicação, e tem propriedades para isso. O que eu faço quando eu encontro multiplicações de potências de mesma base? Eu somo os expoentes, isso mesmo. Então, quais são os dois expoentes? 12 e menos 8. Quanto é que é 12 menos 8? 4, muito bem. Então, vai ficar 3 elevado a 4, e aí só falta repetir a última potência, que também é 3 elevado a 4. Qual é a operação entre elas? Divisão. Muito bem. O que é que eu aprendi a respeito das divisões de potências de mesma base? Isso, eu repito a base 3 e subtraio os expoentes. Então vai ficar 3 elevado a 4 menos 4, que é 0. E aí vai ficar o quê? 3 elevado a 0. Quanto é que é 3 elevado a 0? 1. Muito bem. Exemplo 2. Nós temos aí 4 elevado a menos 2 vezes 2. Expoente negativo. O que foi que a gente relembrou a respeito de expoente negativo? Isso, que a gente precisa inverter a base. Então, não vai ser mais 4 a minha base, vai ser 1 sobre 4. E aí, feito a inversão, o expoente que era negativo fica positivo. Então, vai ficar assim, ó. 1 sobre 4 elevado ao quadrado. 1 vezes 1 é 1. 4 vezes 4 é 16. Então, a fração fica 1/16 vezes 2. Multiplicando as frações ali, vai ficar 2/16. Fazendo a simplificação por 2, o resultado final vai ficar 1 sobre 8, ou seja, 1/8. Exemplo D. 7 elevado a 2/3, ou seja, agora o meu expoente é uma fração. O que eu preciso fazer? Lembrar da propriedade que diz que o meu numerador vai virar expoente e o meu denominador vai virar o índice da raiz. Então vai ficar raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Quanto é que é 7 elevado ao quadrado? 49. Então no final vai ficar raiz cúbica de 49. Cuidado, apressadinho, isso não é igual a 7, porque não é raiz quadrada. A raiz cúbica significa que você tem que pensar num número inteiro, que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dê 49. E a gente não tem um número inteiro que represente, então a gente deixa assim, do jeito que tá. E agora chegou a sua vez. Olá, estudantes! Hoje a nossa dica do É Mais Show é sobre operações com números racionais. Quando falamos de números racionais, nos vem à cabeça quem? As frações e os números decimais, certo? Lembrando uma coisa, tanto as frações quanto os números decimais podem ser positivos e negativos, certo? Quando trabalhamos com as frações, nós trabalhamos com os numeradores e denominadores, enquanto que com os números decimais, o nosso foco central são nas casas decimais, certo? As casas decimais é que são o nosso foco, então isso é muito importante na hora de fazer nossas operações. Te vejo numa próxima, legal? Tchau, tchau! De trabalhar. Eu já falei muito aqui, deu até uma cansadinha, mas você agora vai fazer a sua parte aí. Chegou a hora do vamos exercitar. Questão 1. A respeito das propriedades de potências, qual das seguintes alternativas está correta? E aí você tem 4 alternativas, leia com calma e marque a alternativa correta. Tempo na tela.
Solução da questão 1. Vamos analisar a primeira afirmativa. A letra A diz assim: no produto entre duas potências de mesma base, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes. Aí você tem que ter muito cuidado, hein, abençoado? O produto de potências de mesma base, lá na propriedade diz que a gente repete a base. Ok, até aí tá certinho. Mas a gente faz o que com os expoentes? A gente soma, ao contrário do que está escrito aí. Então essa alternativa é falsa. Letra B. Na divisão entre duas potências de mesma base, conserva-se a base e somam-se os expoentes. Ok, até conserva-se a base está certinho, mas na divisão a gente faz a subtração dos expoentes, então essa alternativa também não está correta. Letra C. Em uma potência de expoente negativo, inverte-se a base e troca-se o sinal do expoente. E foi exatamente isso que a gente viu na propriedade correspondente, não é isso mesmo? Quando eu tenho um expoente negativo, antes de resolver, eu preciso inverter a base para aí sim esse expoente conseguir ficar positivo ou negativo, porque a gente faz a inversão da base. E a gente, para terminar, vai só verificar qual é o problema com a letra D. A letra D diz assim: em uma potência de potência, conserva-se a base e soma os expoentes. O que é potência de potência? Quando a gente tem um expoente dentro do outro. E a gente aprendeu na propriedade que a gente faz a multiplicação entre eles. Então a resposta correta é a letra C. Questão 2. Resolva a expressão e marque a alternativa correta. Então nós temos aí 16 elevado a 1/4 mais 4 elevado a 3/2, ou seja, nós temos expoentes fracionários. Será que a alternativa correta é a letra A, B, C ou D? Agora é com você! Solução da questão 2. Então acompanha aqui comigo, abençoado. Nós temos aí, 16 elevado a 1/4. Se o expoente é fracionário, o que a gente faz? Transforma em raiz. Então, olha só, o 1, que é o numerador, vai virar o expoente do 16. E o 4, que é o denominador, vai virar o índice da raiz. Então, a gente vai ficar com raiz quarta de 16. Segura aí, vamos para a próxima potência. 4 elevado a 3/2. O 3 vai virar expoente e o 2 vai virar índice. Então, vai ficar assim, raiz quadrada de 4 elevado ao cubo. Agora, a gente vai se preocupar com o que na próxima linha? Em resolver as potências que estão dentro desses radicais. Então, 16 elevado a 1 é só repetir, é 16. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Ou seja, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E agora sim, a gente vai se preocupar em resolver o radical. Raiz quarta de 16. Sem pressa, hein, abençoado? Isso não é igual a 4. Por quê? Porque eu tenho que pegar esse número e multiplicar 4 vezes até chegar no 16. Então, esse número aí vai ser o 2. Agora, a raiz quadrada de 64 tá facinho, né? Então, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? 8, isso mesmo. Então, no final, a soma é simples. 2 mais 8 igual a 10. Então, a alternativa correta da questão número 2 é a letra D, 10. Questão 3. Utilizando as propriedades das potências, reduza a expressão a seguir a uma única potência e marque a resposta correta. Então, nós temos aí 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à quinta potência dividido por 25 elevado à quarta potência, tudo isso elevado ao cubo. Agora é para você se divertir. Tempo na tela.
solução da questão 3. O que nós temos aí? Nós temos uma expressão numérica envolvendo multiplicações, divisões, expoentes, potências. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai se preocupar é se a gente consegue deixar todas essas potências com a mesma base. Então, qual é a maioria das bases que está aparecendo aí? É a base 5, não é mesmo? A única diferente é a 25. Porém, você consegue escrever o 25 como uma potência de base 5. É só escrever 5 ao quadrado. Então, na primeira linha, o que a gente vai fazer? Repetir as demais e trocar o 25 por 5 ao quadrado. Então, vem comigo. 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 5 dividido por 5 ao quadrado elevado à quarta potência. Por quê? Porque o 25 já tinha um expoente. Então, a gente vai repetir. Tudo isso aí por fora do colchete tem que repetir o expoente 3, ok? Vamos então para a próxima linha. Como eu tenho ali uma multiplicação de potências de bases iguais, eu vou somar as bases. Eu vou repetir a base 5 e eu vou somar os expoentes, professora. Então, 2 mais 5 resulta em 7. Continuando, aí nós temos 5 elevado ao quadrado elevado à quarta potência. Uma potência dentro da outra. O que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou multiplicar. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. Então, vai ficar 5 elevado à oitava potência. Repetindo o expoente que está por fora desse colchete, que é o 3, vai ficar assim. 5 elevado à sétima potência, dividido para 5 elevado à oitava potência. Temos propriedade para divisão? Sim, temos. Então, o que a gente vai fazer com os expoentes? Nós vamos subtrair. Então, vai ficar assim, ó. 5 elevado a 7 menos 8. Quanto é que é 7 menos 8? Isso, muito bem. Menos 1. Então, vai ficar 5 elevado a menos 1. Não esquece de repetir o expoente 3 que está ali por fora do colchete. Então, o que nós temos agora ali para finalizar? 5 elevado a menos 1 elevado ao cubo, ou seja, 2 expoentes juntos, nós vamos utilizar a multiplicação. Menos 1 vezes 3 dá exatamente igual a menos 3. Então, o que é expoente negativo? O que significa para a gente? Isso, inversão de base. Então, ao invés de escrever o 5, vamos escrever 1 sobre 5. E aí, o expoente que era negativo vai ficar positivo. Então, a resposta correta, abençoada, é a letra C. Tenho certeza que você deu o seu melhor e certamente vai colher bons resultados. Sem mais delongas, agora chegou a hora de ver o que aprendi hoje. A aula de hoje foi uma revisão sobre potenciação. Então, lembrando, toda potenciação ela é composta de uma base e de um expoente. A base é o número principal que vai ser repetido para que você possa fazer a multiplicação. E o expoente vai indicar quantas vezes essa repetição vai ocorrer. Relembramos também as propriedades. A propriedade que fala que toda base elevada a 1, o resultado é igual à própria base. A propriedade que fala que toda base elevada a 0, o resultado sempre vai ser igual a 1. Temos também a propriedade para expoente negativo. Toda vez que você se deparar com um expoente negativo, você precisa inverter a base e tornar esse expoente positivo. Vimos também o expoente fracionário, que indica que você precisa colocar essa potência em forma de radiciação, onde o numerador vai ser o expoente e o denominador vai ser o índice do radical. A próxima propriedade aqui nós temos é a multiplicação de potências de mesma base, em que você vai repetir a base e somar os expoentes. Já na divisão, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Temos também a potência de potência, em que você vai repetir essa base e multiplicar os expoentes. Temos também a decomposição, em que você pode distribuir o expoente quando você tem uma multiplicação de bases diferentes. Então, nós temos aqui AB elevado a N é o mesmo que A elevado a N vezes B elevado a N. E também podemos fazer isso na fração, ou seja, quando há uma divisão. A sobre B elevado a N é o mesmo que A elevado a N sobre B elevado a N. Temos também a propriedade em que você pode distribuir esse expoente quando você tem esse expoente aplicado a uma fração. A sobre B elevado a N é o mesmo que A elevado a N sobre B elevado a N. A aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que você continue dando o seu melhor daí e eu continuo fazendo a minha parte daqui. Até a próxima. Tchau, tchau!